Tá, ficou ligado agora no microfone? Está ouvindo? Está sim, Joel, agora sim. E tá bom? Está ouvindo bem? Sim, está perfeito. Então tá, então eu estou com uma coisinha aqui que fica balançando a tela do coisa. Então nós poderíamos checar a Ana Fátima e a professora Dulce estão presentes? Professora Dulce, eu havia... Presente, professora Dulce, presente. Estou aqui. Que maravilha. A Fátima também, Joel. Estou aqui. E Fátima também. Então vamos dar início a essa atividade de hoje. Agora, seguindo a tendência, então, das lives, nós da ABEM Rio Grande do Sul, atual diretoria, elaborou uma programação com uma sequência de lives de temas atuais, muitos deles voltados para a Covid, mas também temas de interesse e que fazem parte do cotidiano da enfermagem em qualquer época. Não podemos esquecer que isso tudo vai passar e nós precisamos estar atualizados com as demais coisas do mundo também. Então, para isso, a gente organizou hoje essa primeira conversa com editoras, colocamos conversas com editoras, e conseguimos a gentileza, né, uma grandeza de duas professoras, duas eminentes professoras, estarem falando conosco sobre temáticas de publicação. A professora Dulce, que é a editora-chefe da Revista Brasileira de Enfermagem, o periódico da ABEM, e a professora Ana Fátima, que é a editora da RENE, a Revista de Enfermagem da Rede Nordeste de pós-graduação. Então, eu gostaria também de agradecer esse público que está nos prestigiando. Nós temos mais de 100 pessoas já presentes, e que é uma maravilha, um bom resultado, né? Dificilmente nós conseguimos é quase um evento daqueles presenciais nossos, de médio porte, né? Que a gente consegue reunir 200 pessoas fazendo chamadas o ano inteiro. E agora a gente está conseguindo, com tão pouco tempo, atrair essa plateia que deve se fidelizar, porque nós vamos continuar trabalhando com essas temáticas bastante voltadas para a produção científica. Então, eu peço que a professora... além disso, eu queria agradecer a professora Cláudia Capelari, que é aqui do Rio Grande do Sul, nossa colega, também da nossa diretoria, que está nos ajudando bastante com esses instrumentos, com essa tecnologia de estar online, on-life, com as lives. Então, para iniciar, eu convido a professora Dulce para expor a sua proposta, a sua conversa conosco, pensando que a professora Dulce fale por 30, 40 minutos no máximo, para que possamos conversar sobre isso também com as pessoas que estão nos assistindo. Tá bem, professora Dulce? Tá bem, professor Joel. Então, boa noite a todos e a todas. Em nome do professor Joel, presidente da ABEM Rio Grande do Sul, eu cumprimento a todos que estão presentes aqui na sala e agradeço a oportunidade, né, de apresentar, de conversar com vocês sobre as etapas fundamentais para a submissão de artigos, né? Queria dizer, eu fiz esse curso junto com o grupo da Nature, que foi uma imersão, foi uma oportunidade, e eu sempre que posso, né, acho que devo, tenho a obrigação de socializar o que eu aprendi lá, tá? Então, eu vou começar colocando a minha tela, para vocês irem acompanhando. Entrou? Ainda não. Então, pera. Entrou agora? Entrou agora. Tá bom. Então, como eu falei, eu vou estar conversando com vocês sobre as etapas fundamentais para a submissão dos artigos
em periódicos. Eu sou professora titular, sou livre-docente da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp e sou editora-chefe da Revista Brasileira de Enfermagem. Queria falar um pouquinho de comunicação científica. O que quer dizer isso? É uma troca de informações entre os cientistas. Abrange a produção, a disseminação e o uso, né? Então, a comunicação científica, ela é tão vital quanto a própria pesquisa. É o coração da ciência. Qual é o recado que a gente dá aqui? A gente tem que divulgar para dar visibilidade à nossa produção. Então, como é que a gente tem visibilidade no mundo? Através dos artigos que a gente publica. Então, por que comunicamos ciência? Comunicamos ciência para contribuir com novo conhecimento com base em investigação anterior. Contribuímos para lançar desafios ou definir novas linhas de investigação e formulação de novas perguntas. Então, o artigo sempre traz isso, né? Formulação de novas perguntas. Trazer luz sobre assuntos controversos. E é um processo bidirecional. Isso vocês têm que estar bem atentos, né? Esse processo é o autor e o leitor. Então, fiquem atentos que vocês vão estar escrevendo, vão estar traduzindo para quem vai ler aquilo que vocês produziram como ciência. Professora Dulce, Oi. vou interromper um minutinho, porque alguém passou a apresentar a tela e a sua apresentação saiu. Então, se você puder parar a apresentação e começar novamente com a sua projeção, ela voltaria para a tela. Então, espera aí. Cláudia, licença, boa noite. Uma sugestão, já que eu acredito que tu sejas a moderadora, tem como tu fixar na tela inicial a apresentação da professora Dulce para não acontecer isso eventualmente. Então, se tu clicar no quadradinho onde aparece a apresentação, tem ali fixar na tela. E eu acredito que isso vai solucionar. Fixa na minha, Liliana, mas na de vocês não. É? Isso, fixa na minha. Então tá bem. Dulce, você não pode, você? Você consegue, você poderia apresentar de novo, professora Dulce? Compartilhar? Claro. Ok. Se acontecer de novo, pessoal, é só procurar o quadradinho em que aparece a apresentação da professora Dulce, clicar em cima, tem uma espécie de alfinete, clicar ali, ela vai ficar fixa na tela. Já está aparecendo? Agora sim. Uhum. Tá. Perfeito. Então, eu acho que a partir daí, né, que vocês perderam, né? Isso, porque comunicamos ciência. Tá, então, para contribuir com novo conhecimento, com base em investigação anterior, para lançar desafios ou definir novas linhas de investigação, um artigo, ele quase que obrigatoriamente, ele gera novas perguntas. Trazer luz sobre assuntos controversos, e é um processo bidirecional. Então, quando a gente escreve um artigo, você tem que estar atento que você está escrevendo para o leitor, né? Quanto mais clareza se tiver para comunicar a ciência que se produz, mais chance o seu artigo vai ter de ser aceito. E os autores, do lado dos autores, eles querem ser compreendidos, né, naquilo que eles produzem, e citados pelos leitores. Quais são os atores do processo de publicação? O autor principal e os coautores. Quando você submete, qual é a primeira pessoa que vê o seu artigo? É o editor-chefe. Quem que é esse editor-chefe? O editor-chefe, ele é uma autoridade em pesquisa. Geralmente são professores, indivíduos com uma formação e metodologia bem consolidada, e é ele que vai fazer a tomada de decisão final, né? O editor-chefe, geralmente, habitualmente, o que é
sabe, assim, o mundo inteiro faz, ele trabalha com uma equipe de editores associados, que também são pessoas que têm autoridade em pesquisa, que são pessoas que dividem esse trabalho na tomada da decisão final. E eles colaboram com o editor, eles sugerem que a decisão final seja aceite ou rejeição. Os revisores, eles têm um papel super importante, né, neste processo, porque são especialistas no tópico do artigo. Eles ajudam, eles subsidiam o editor na decisão através do parecer. Eles não pertencem ao corpo editorial, né, aquele corpo que define políticas para a revista. E eles efetuam as suas críticas. Na maioria das vezes, são críticas construtivas e podem não ser aos artigos que entram nesse processo de revisão pelos pares. Mas as críticas, elas devem ser vistas pelos autores, sempre, na maioria das vezes, como bem-vindas. Por quê? Porque esses revisores, eles são expert naquele assunto. Quais são as grandes temáticas, né, do século XXI, né, que todo mundo pode se debruçar, agora, atualmente, nós estamos vivendo Covid, mas mesmo com a Covid, essas são temáticas que vão perdurar aí durante todo o século, né? Então, o processo de envelhecimento e as doenças degenerativas, as doenças transmissíveis e negligenciadas, o uso das tecnologias na saúde, no ensino e no cuidado, segurança do paciente, espiritualidade e neurociências, qualidade de vida e saúde mental, sustentabilidade em saúde, que é o cuidado com resíduos, né, e economia em saúde. Qualquer desses temas aí, para qualquer pandemia, em qualquer situação, nós estamos, né, pesquisadores, estamos com um olhar para esses temas. Então, os aspectos chaves da publicação. Quando a gente vai submeter um artigo, a gente precisa saber aonde colocar as coisas, né? Então, qual a motivação do estudo? Aonde você vai responder isso para o editor ou para o teu leitor? Vai estar respondido na introdução e no objetivo do estudo. Como ele foi realizado? Onde que vai estar respondido isso? Vai estar respondido no método. O que você observou vai estar respondido nos resultados. E qual o significado dos resultados? Vai estar respondido na discussão e na conclusão do seu artigo. Então, se você trouxer esses esclarecimentos para o editor e para o parecerista e para os leitores, o seu artigo tem grande chance de ser publicado. Quais são os tipos de publicação? Então, nós temos o artigo original, que é resultado de uma investigação original, e as pesquisas, elas têm, né, o método pode ser pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas. Nós temos artigos de revisão, que podem ser revisão sistemática ou revisão integrativa, com meta-análise ou sem meta-análise, com metassíntese ou sem metassíntese. E esses artigos de revisão, eles se baseiam em trabalhos já realizados, trabalhos que já estão publicados. E é uma pesquisa bibliográfica abrangente e bastante rigorosa. Os artigos de revisão, eles devem necessariamente serem elaborados por peritos da área. Por quê? Porque precisa avançar, né? Então, o autor de uma revisão sistemática, de uma revisão integrativa, ele vai se debruçar sobre tudo aquilo que ele leu e ele vai trazer propostas de novos estudos. Então, isso requer que pelo menos um dos autores, 2 autores, tenha uma capacidade científica para trazer à luz essas questões e darem um peso para essa revisão integrativa ou revisão sistemática. É diferente de revisão bibliográfica, né? Então, existe aí
um pouco de dúvida, que as pessoas fazem uma revisão bibliográfica e acham que estão fazendo uma revisão integrativa ou uma revisão sistemática. O que de uma revisão é o que ela emerge de novas perguntas de estudo, tá? Isso eu queria que vocês tivessem bem claro. Um outro tipo de artigo que pode ser feito é estudo de caso ou case report, que é um caso incomum, que ele é bastante utilizado, fora do país principalmente, né, que são publicações de doenças raras, ou trata de manifestação ou complicações inéditas de uma doença. Também é um tipo de artigo que ele é bastante citado, viu? Por incrível que pareça, ele é bastante citado. Um outro tipo de publicação são os guidelines, né? Os guidelines também são aqueles que dão os protocolos que orientam práticas clínicas, né? E esses protocolos, eles são sustentados por amplas revisões, né? Também são publicações interessantes e são bastante citadas. Tem o editorial, né, que é a comunicação de opinião do editor ou de alguém que o editor convida, geralmente sobre uma temática importante, uma temática vigente, que precisa ser discutido. Também a gente chama alguém para fazer esse tipo de artigo. Existe também que no país ele é pouco utilizado, né? Mas, por incrível que pareça, a REBEM, ela recebe um tipo de publicação que chama carta ao editor. O que traz essa carta? Ela traz uma crítica ou uma nota explicativa para discutir, criticar, elogiar ou defender um artigo previamente publicado. É diferente da carta ao editor que você submete quando você publica um artigo, que você fala para o editor que aquele seu artigo ele é relevante por isso, aquilo outro. A carta ao editor publicação, eu recebo alguns de fora de pessoas que fazem questionamentos sobre alguma análise estatística, parabenizam, isso denota o quanto a REBEM tem sido vista fora daqui. A maioria das cartas que eu recebo são para elogiar, viu? Elogiar a estatística, pedir, assim, um ou outro questionamento para o autor, e quando o autor responde, eu publico as duas coisas, tá? A carta e a resposta que esse autor deu. Então, é uma prática que nós não temos, mas fora daqui ela é bastante usada, tá? Qual que é a estrutura de um artigo, né? Então, o artigo ele precisa ter título, os autores e a filiação desses autores, né? Com a instituição que eles pertencem. O resumo é uma parte extremamente importante do artigo, porque define se o seu artigo vai ser lido ou não. Então, o que eu tenho para sugerir para vocês, caprichem para escrever este resumo. E os descritores também se debrucem, né, vejam, escolham aí com muito critério os descritores, para que esses descritores é que vão definir se o seu resumo vai ser lido ou não, tá? Então, começa pelo descritor, né, que a pessoa vai fazer a busca, e são as palavras-chave que ela vai usar. Esse artigo vai vir, esse resumo vai vir ou não, e a partir disso, esse artigo vai ser lido, e o mais importante, ele tem grande chance de ser citado. Então, a estrutura básica de um artigo é o resumo, os descritores, é o título, né, o resumo, os descritores, a introdução, os objetivos, os métodos, os resultados, onde estão inseridos as tabelas e gráficos, discussão e conclusão, ou considerações finais, que é mais usado para quem faz a pesquisa qualitativa.
e as referências. Vou dar umas dicas agora, né, sobre o título. O título, ele deve ser informativo, apelativo e conciso. Pesquisar as palavras-chave para titular. Então, a minha sugestão é que no teu descritor, você tente colocar pelo menos 3 das palavras do título do seu artigo. Então, eu trouxe um exemplo aqui, né? Então, o estudo sobre a prevalência de fumantes, fotografia de Portugal e Espanha. Muito bem. O título mais apelativo, mais chamativo, mais adequado para essa pesquisa seria Prevalência de consumo de tabaco na Península Ibérica. É um título mais atrativo que retrata a mesma coisa do que o exemplo que eu dei acima, tá? Então, atentem, volto a falar, tentem colocar no título pelo menos 3 dos 5 descritores, tá? O resumo. Então, o resumo define se o artigo será lido ou não, e ele deve ser estruturado. O resumo não precisa ter introdução, não é no resumo que vocês precisam trazer o estado da arte sobre aquela temática. O resumo tem que ser objetivo, conciso e claro. O resumo, aliás. Então, ele é estruturado nessas etapas: objetivo, método, resultados e conclusão. Não tem discussão. É conclusão ou considerações finais, se for da pesquisa qualitativa. Os escritores, né, eles têm a função de classificar as informações e facilitar as pesquisas bibliográficas. Os DECs, que são os descritores da área da saúde, ele foi criado e ele é mantido pela BIREME, e ele é sempre atualizado, né? Então, às vezes, você quer algum descritor, você não acha, mas tem várias maneiras de fazer busca, né? Porque tem, assim, subtítulos lá dentro, às vezes ele não é o descritor mais importante, mas ele tem, digamos, sinônimos, né? E você, hoje em dia, todos os artigos são bilíngues, a obrigatoriedade do MESH, né? O MESH também são unitermos ou palavras-chave, e ele é mantido pela Medical Subjective Readings da National Library of Medicine, também é atualizado, e tem várias maneiras de se procurar os MESHs, né? E essas duas instituições, elas normalizam os termos, né? Para ter uma equidade. Então, ninguém pode criar DEX e nem criar MESH, né? Hoje não tem revista que aceite. Antes podia até ser, mas hoje não. Hoje é tudo dentro do formato ou de DEX ou de MESH. Mas são esses descritores, vocês têm que caprichar, tentar colocar o que mais se aproxima com aquilo que vocês pesquisaram, porque facilita a pesquisa e para a recuperação dos artigos. Então, tanto para fazer a busca, né, como para divulgar o seu artigo, se o artigo seja lido, prestem atenção nisso que eu estou falando. DEX e MESH, tá? Essas são as palavras que vocês têm que gravar e ver a importância disso. Muito bem, o que deve trazer a introdução? A introdução, ela serve para contextualizar de forma clara o motivo por que foi realizado o estudo. Então, é na introdução que se apresenta a problemática, né? Por que ali os grupos por que os autores resolveram fazer aquele estudo. E na introdução se apresenta a evidência existente, que vocês vão buscar na literatura publicada, né? E o gap, qual é o racional que vocês pensaram para fazer aquele artigo? Qual é a escassez de informação a nível nacional? Então, isso é importante que a introdução
apresente. Na introdução, também tem que ter esse chamariz, né, que a gente chama de relevância do estudo. Vocês têm que ali falar para o leitor qual é a possível contribuição dos resultados que vocês apresentam, tá? Então, sempre é uma etapa para que o autor, para que o leitor vá até o fim do teu artigo, tá? Então, a introdução não deve ser longa, mas deve ter uma sequência lógica e temporal, tá? Então, começar de um artigo publicado anteriormente até os mais recentes. E é bom, né, aconselhado, se vocês quiserem publicar na revista X, uma linguagem adequada ao público daquela revista. E, evidentemente, as referências precisam ser pertinentes ao assunto que vocês querem ler. Então, como não é um texto longo, né, vocês podem, não precisa usar muitas referências, tá? Eu sugiro, assim, que uma introdução, ela traga aí em torno de 10 referências, de 10 a 12 referências, tá? Pode colocar mais, mas como a introdução deve ser enxuta, não precisa tanto. Bom, a pesquisa bibliográfica que antecede tudo isso que eu falei, né, que é para a escrita da introdução, vocês vão precisar fazer. Hoje, as bases de dados são eletrônicas, permite o acesso fácil, é rápido, é abrangente, e nós temos diversas bases de dados da área da saúde. Então, temos Medline, PubMed, Embase, Lilacs, Cielo, Sinal, Redalic e outras. Eu recomendo, para quem tiver oportunidade, que vocês adotem, né, facilita muito, os gerenciadores de referências, que é o Mendeley, o EndNote, o Evernote, ou mesmo o Word, tá? Mas que vocês organizem isso, é um facilitador, né? Eu gosto de trabalhar com EndNote e gosto muito. Eu queria perguntar para a Cláudia se está tudo bem, Cláudia? Cláudia? Oi, professora, tá tudo bem? Eu gostaria de avisar os presentes que estão nos acompanhando que a capacidade máxima da sala foi atingida, que é de 250 pessoas. Então, a partir de agora, não há mais possibilidade de outras pessoas entrando e nós estamos recebendo muitos pedidos de entrar aqui nessa sala. Com certeza, pelo menos mais 100 pessoas aqui não conseguiram entrar. Mas esse vídeo estará disponível no YouTube da BEM Rio Grande do Sul. Então, aqueles que não conseguiram acessar, nós vamos disponibilizar no YouTube da BEM. Muito bem. Posso continuar? Então, eu estou vendo que minha hora está passando. Nós também. Por favor, professora, pode sim. Então, ainda continuando dentro da estrutura básica do artigo, né, nós temos o objetivo principal e os objetivos secundários. Objetivos ou hipótese, né? Qual é o foco do teu artigo? Responder a qual pergunta? Então, a gente deve usar sempre o verbo no infinitivo, tá? Então, é avaliar, analisar, identificar, comparar, tá? É uma sugestão boa, porque não se começa escrevendo objetivo. O objetivo desse estudo, não, vamos ser bem objetivo, né? Objetivo do estudo. Objetivo principal, avaliar ou analisar, identificar, comparar, etc. Métodos. Bom, hoje nós temos, né, eu acho que até uma bênção, né, porque nós temos aí o Equator Network. Para quem faz pesquisa tanto qualitativa quanto quantitativa, é inconcebível hoje que se desenhe um projeto ou se submeta a um artigo sem seguir os passos do Equator, tá? Porque ali te dá toda a possibilidade de acerto, né? Quem consegue cumprir as etapas de um Strobe, quem consegue cumprir a etapa de um Prisma,
eu garanto para vocês que você já tem 50% de chance do artigo ser aceito. Então, o que compete ao método, né? O que a gente vai colocar dentro do método? É a seção que descreve como o estudo foi desenhado, conduzido e analisado. E ele precisa ser detalhado o suficiente de forma que permita a replicação. Hoje em dia, um autor ter o seu método replicado é muito bom, porque ele vai ser citado, né? Então, ele pode ser repetido e validado por outros. Isso é excelente, tá? É recomendável seguir a cronologia dos procedimentos. Eu vou apresentar para vocês a construção do método, mas ele precisa vir numa sequência lógica, né? Para quem estiver lendo e entendendo como é que foi feito, né? A gente deve utilizar uma linguagem específica e descrever com menor detalhe se já for um método standard, ou já publicado. Se é um método que já é publicado, isso quem faz metodologia laboratorial, a gente não descreve detalhadamente o método, mas precisa descrever uma parte e incluir em qual referência você sustentou as etapas daquele método, né? A primeira das sessões, quando a gente senta um grupo de pesquisadores para ver o que vai ser estudado, o que nós vamos fazer, quando a gente faz um brainstorm, o protocolo do estudo, às vezes é a primeira coisa que a gente escreve, né? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, assim, assim. Então, o método, geralmente, ele vem até antes de toda a parte mais elaborada do próprio artigo. Bom, nas pesquisas qualitativas, né, no método, além dos aspectos éticos, né, precisa detalhar um pouco, isso também pode ser apresentado, é opcional. Ou ele vai dentro do método, ou ele vai na introdução. É o referencial teórico-metodológico que sustenta a tua pesquisa qualitativa, tá? Então, precisa falar que tipo de estudos, procedimentos metodológicos, a hipótese é facultativa, a descrição, qual é o cenário do estudo, a fonte de dados, se você quer trabalhar com população ou amostra, a coleta e organização dos dados, como foi feito, e as etapas do trabalho. Na pesquisa qualitativa, hoje o pessoal tem adotado bastante categorizar as análises, né? E já tem programa estatístico aí, estatístico não, mas já tem programa que faz análise sobre essa categorização. Então, eu vejo que as pesquisas qualitativas, elas estão avançando bastante, sabe? São pesquisas melhor escritas, com referencial teórico-metodológico sustentando as etapas, e na REBEM a gente disponibiliza tudo isso que eu estou falando no checklist para vocês, quem é da qualitativa, construir um método, né, sustentado em cima desses capítulos. Na pesquisa quantitativa, também, o método deve trazer os aspectos éticos, o desenho, local do estudo e período, população ou amostra, critério de inclusão e exclusão e o protocolo do estudo. Então, descrever aquilo que eu disse, descrever passo a passo o que foi feito e de forma replicável. Então, esse protocolo é extremamente importante para que o estudo seja replicável. E como se fez a análise dos resultados e a análise estatística. Com relação aos aspectos éticos, né, a gente pede que se coloquem, né, esse estudo foi precedido da aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade e tal, e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, de acordo com a resolução 466 de 2012.
Adicionalmente, no artigo, a gente tem que manter todo o sigilo ético, né, e não mencionar qualquer dado que possa identificar os envolvidos no estudo. Até porque, no termo de consentimento, a gente se compromete que os dados ficarão sobre sigilo. Eu trouxe aqui um exemplo, né, como você fala, desenho, período do estudo, local do estudo, a gente costuma escrever assim, é uma forma adequada, né? Trata-se de estudo de corte prospectivo, então você está falando do desenho, realizado no período de janeiro de 2017 a outubro de 2019, realizado no Hospital do Rim, da Universidade Federal de São Paulo. E eu tenho que falar um pouquinho, gente, isso é importante, porque quando eu coloco o artigo fora, eu comecei a aprender que eu precisava falar onde eu tinha feito aquela pesquisa. Então, quando eu falo, eu fiz a pesquisa no Hospital do Rim, eu tenho que dar uma dica para esse editor, que essa instituição é considerada referência internacional para assistência, ensino, pesquisa em transplante renal, e que faz em torno de 900 a 1.000 transplantes renais por ano. Isso te dá credibilidade, né? Você fez a sua coleta num local, é um serviço tradicional, então eu recomendo, né, que vocês falem um pouco, não precisa falar muito sobre a instituição que foi feita essa pesquisa. Em relação ao método, né, o desenho do estudo, se é um ensaio clínico randomizado, vocês têm que falar, o estudo é aleatório, duplo cego, controlado por placebo ou grupo controle, precisa ter a descrição dos grupos, quem é o grupo tratamento ou grupo intervenção. O grupo intervenção, um exemplo, né? São aqueles que receberam intervenção. Qual intervenção, né? Quando que eles receberam? O período, por quanto tempo e como? Tá? Então, se é uma intervenção educacional, eu vi que nós temos aí a professora Beth e a professora Kátia, que, né, vocês podem fazer uma intervenção, tudo isso precisa estar detalhado no método. Quem é esse grupo controle, ou grupo não tratado, ou grupo que não foi feita a intervenção? Esse grupo recebeu a intervenção habitual, ou recebeu placebo, também precisa descrever essa intervenção habitual. A intervenção nova, que vai ser testada, se ela é efetiva ou não, e o que habitualmente é feito. Vocês sabem que pesquisa com placebo hoje está muito difícil, né? Então, a gente costuma testar, quando é teste com droga, é a droga nova versus a droga habitual, a que é habitualmente usada, tá? Porque não pode mais, está muito difícil o paciente não ser tratado, então o CEP não autoriza mais. É importante, quando se trata de um estudo randomizado, né, que eu acho que a enfermagem precisa muito, né, fazer estudos que gerem evidências fortes, precisa descrever no método o método de randomização. Então, se for por computador, que tem um programa, né, que chama Random, ou se for por envelopes selados, opacos, idênticos, e referir se o estudo foi duplo cego, como conseguiu manter a ocultação até o final do estudo. Exemplo, o terceiro pesquisador não envolvido no estudo estabelece a intervenção mascarada para os pesquisadores que somente no final do estudo ficam sabendo quem recebeu a intervenção ou a droga, ou quem não recebeu, ou recebeu placebo. Vejam, isso tudo traz clareza para o método, né? Traz confiabilidade para o método. Quando a gente escreve e detalha, poxa, o editor fica feliz, o parecerista fica feliz, e a chance do artigo ser publicado mais rapidamente é muito maior. População, serão incluídos no estudo pacientes novos em transplante renal. Ah, tá, então eu já trouxe uma informação aqui importante. Os pacientes serão aqueles novos. Critérios, qual é o critério de inclusão? Pacientes transplantados renais há pelo menos 7 dias, com idade maior de 18 anos,
sem intercorrência nesse período, ou seja, rejeição aguda e ou infecção em corrente sanguínea. Eu estou estudando infecção em paciente transplantado, então o meu critério de inclusão é que ele não tenha infecção em corrente sanguínea. E o critério de exclusão? Pacientes que apresentaram febre entre o primeiro e o 7º dia, mesmo com a hemocultura negativa. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Estou trazendo um exemplo de pesquisa, mas para vocês verem que o nível de detalhamento, ele é grande, mas é esclarecedor, tá? Se vocês... protocolo do estudo. Então, precisa descrever a aplicação de questionário. Quem aplicou, onde e como. Descrever a aplicação de escalas. A escala foi validada, se já foi validada, referência. Descrever todas as variáveis que foram coletadas. Idade, sexo, doença de base, etc. Descrever métodos novos, com detalhamento ou substancialmente alterado, explicar a sua utilização e as suas limitações. Então, se você está adotando um método novo, um método inovador, então, vocês precisam explicar por que vocês optaram por aquele método, né? E descrever a metodologia laboratorial. Como eu falei, né, pelo menos uma referência do método laboratorial de isolamento de bactéria, ou mesmo de uma coleta de suave, né? Tem gente que está estudando cortisol, chega artigo para mim que não fala como é que foi feita essa metodologia laboratorial. Volta para o autor esclarecer. Então, quanto mais detalhado for o método, melhor. É detalhado e objetivo, tá? O protocolo do estudo, ele tem que trazer a descrição detalhada da avaliação. Qual é o teu desfecho principal? Né? Então, eu trouxe um exemplo de um outro artigo aqui, que a temperatura, isso tudo tem que estar no método. A temperatura basal foi mensurada por um termômetro de único uso, contendo um termosensor da marca X, o mesmo tipo de termômetro foi durante o estudo. A temperatura retal foi medida por enfermeiros durante o cuidado na 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª hora, após a medida da temperatura basal. Então, vejam, quando você traz um detalhamento, né, o que você vai avaliar, o editor não vai te perguntar, mas que tipo de termômetro você está usando? Quantas vezes você vai medir? Então, se debrucem sobre a descrição do protocolo do teu estudo, para que ele possa ser principalmente replicado. Ainda dentro do protocolo do estudo, né, você precisa esclarecer para o leitor e para o editor, né, a identificação dos parâmetros, quais são os desfechos secundários que você vai medir. Então, aqui no caso desse artigo anterior que eu dei exemplo, né, foram coletados também o máximo do declive da temperatura, o tempo da recorrência da febre, efeitos adversos como hipotermia ou diarreia, tá? Então, vai trazendo clareza para quem está lendo, quando você apresentar os teus resultados, ele fala, realmente, né, ela vai fazer uma curva aqui para ver em que momento que a febre voltou. Em relação à análise estatística, é importante especificar o programa utilizado na análise, né? A maioria está usando o SPSS, tem que colocar a versão, e é fundamental vocês colocarem, né? Para variáveis paramétricas, que tipo de teste vocês estão usando. Para não paramétricas, que tipo de teste. Foi feito o cálculo da odds, e os intervalos de confiança, foi feito multivariada, análise multivariada e regressão logística. Então, também, para um editor, né, é importante esse esclarecimento, né? Você vai chegar lá nos teus resultados, tabelas, risco relativo,
poxa, então você tem que falar que você vai fazer isso, né? Ele está lá no método, ele está lendo o que você vai fazer, o que foi feito, né? Quando é artigo. Em relação aos resultados, os resultados ele tem a função principal, né, de informar o leitor, através de um resumo ilustrativo, os resultados mais relevantes que forem encontrados. Então, todas as variáveis que você apresentou lá no método, que você vai estudar, elas devem ser apresentadas nos resultados, tá? Então, se você colocou que você vai pesquisar a variável X lá no método, no teu resultado, você tem que dar conta dela, tá? Essa seção, ela integra, né, um texto, né, um pequeno texto, descreve os resultados mais relevantes, as tabelas em que você visualiza um sumário dos resultados mais importantes. Então, o texto, ele deve focar o leitor em variáveis específicas, né, as mais importantes, as que tiveram diferença. As figuras, elas destacam os resultados mais importantes e o objetivo é focar o leitor nas relações existentes entre as variáveis. A estatística, elas suportam os resultados apresentados e devem ser explicativas nas tabelas e figuras, o valor de P, o risco relativo, a odds e o intervalo de confiança, dentro da tabela e correspondente a cada variável testada. Então, você vai apresentar a tabela, os teus resultados, o valor de P, e se você calculou odds ou risco relativos, intervalo de confiança, ele também deve vir dentro dessa tabela. Uma tabela ela tem que ser autoexplicativa, né? O indivíduo vai pegar uma tabela para ler e tem que entender o que você está querendo mostrar ali, tá? Os resultados, eles devem ser o mais específico e informativo possível, apresentar dados suficientes que permitam ao leitor interpretar os resultados apresentados, apresentar um texto conciso que seja complementado com a presença de figuras e tabelas, tá? Então, a escrita é importante, a tabela e figuras são complementação desse texto. Apresentar resultados referente às perguntas elaboradas. Então, mesmo que você tenha achado um resultado diferente, mas não está dentro do escopo daquele artigo, não era objetivo, não vá apresentar esse artigo, porque não passa, tá? Estar perfeitamente, né, o resultado, né, tem que estar perfeitamente articulado com os métodos e também com os objetivos do trabalho explicitados na introdução. Os resultados não devem descrever informação já apresentada nas tabelas e figuras. Então, você pode ir lá fazer um destaque, né? Você vai destacar aquilo que tem mais importante, mas você não precisa repetir as variáveis todas que a tabela traz, né? Você vai fazer um destaque para aqueles que têm valor, que tiveram diferença estatisticamente significante. Os resultados não devem discutir os resultados, né? Efetuando comparações com resultados obtidos em outro trabalho. Alguns autores gostam, né, de colocar em outro estudo, vamos deixar isso para discussão, certo? Eles não devem apresentar mais referências aos métodos através dos quais os resultados foram obtidos. Vejam, um artigo, ele é muito bem organizado, o que é método, o que é resultado, resultado. Não vamos atrapalhar porque não passa, tá? Eu trouxe um exemplo aqui, né, a apresentação de tabelas e figuras, então a gente pode escrever assim, na tabela 1, apresentamos as características sociodemográficas do grupo tratado, N igual a X, e não tratado, e dos 100 pacientes incluídos no estudo. E vejam que a figura, ela vai apresentar, ela não vai repetir os dados da tabela. Na figura, a gente apresenta a proporção de pacientes que responderam à intervenção comparado aos que não receberam, tá?
Então, são coisas diferentes. A tabela ela é muito mais ampla, ela traz muito mais dados, e a figura ela vai destacar alguma proporção que vocês queiram dar destaque dentro dos achados. A apresentação dos resultados, isso aqui é importante, porque às vezes a pessoa ela não faz nenhum comentário, né, sobre aquilo que ela achou e que tem diferença. Então, eu sugiro que quem trabalha, quem faz teste, sempre faça uma observação sobre aquela diferença que vocês encontraram. Então, por exemplo, podemos escrever assim: como podemos observar na tabela 2, a média do tempo de internação do grupo tratado foi estatisticamente significante menor, coloca o P menor que 0,05, em relação ao não tratado. Então, o autor, ele tem que trazer ali a interpretação dele em relação àquele teste. Sempre. Deu diferença, você tem que escrever alguma coisa. Uma outra forma de escrever, por exemplo, né, não houve diferença estatística em relação à taxa de mortalidade entre os grupos. O P igual a 0,96. Ou, os pacientes do grupo não tratado tiveram 3 vezes maior chance de recidiva da febre em relação ao grupo tratado. Então, a odds é igual a 3,5, intervalo de confiança 1,08 a 2,3. Vejam, se você apresenta esse dado na sua tabela, você tem que escrever alguma coisa, você tem que mostrar para o editor e para o parecerista que você entendeu o resultado que você achou. E isso só vai enriquecer o teu artigo, certo? Então, só para a gente retomar aqui, quando o objetivo é focar o leitor em valores específicos, a gente apresenta esse resultado em tabela. Quando o objetivo é focar o leitor nas relações existentes entre os valores, por exemplo, tantos por cento do sexo masculino, tantos por cento feminino, você pode apresentar figura, né? Essa relação, ela fica mais clara. Em revistas internacionais, né, a figura não substitui tabela, tá, gente? A tabela, ela é muito mais bem vista, né, no sentido, assim, ela dá mais valor ao trabalho do que figura. A discussão. A função da discussão é fornecer aos leitores a interpretação dos resultados num contexto científico ampliado. Então, fazer o diálogo entre os resultados da tua pesquisa e o que toda a literatura, toda a informação sobre essa temática fornece, tá? Ela deve, a discussão, estar organizada de uma forma lógica, interpretar os principais resultados do trabalho e criar um conjunto alargado de referências que ajude a interpretar os resultados. Em muitos casos, eu sugiro até que seja diferente das utilizadas na introdução, tá? Então, as etapas de uma discussão. Primeira etapa, você pode, isso aí é opcional, né, mas você pode relembrar, quando você começa a escrever a tua introdução, relembrar os objetivos do trabalho e os principais resultados. Descrever como os resultados atingem cada objetivo, por ordem, e citar evidências da literatura que suportam ou contradizem os resultados, e explicar as contradições. Na segunda parte, né, vocês podem identificar e enquadrar os resultados significativos, reconhecer, discutir a importância dos resultados significativos e dos resultados negativos ou não significativos. Quer dizer, é importante você discutir tudo aquilo que você encontrou, porque às vezes a gente encontra resultados que divergem da expectativa que a gente tinha de encontrar. Na discussão, a gente também precisa descrever as limitações da investigação, a limitação do desenho, às vezes você faz um estudo retrospectivo, ou mesmo retrospectivo com prontuários não bem, que não trazem as informações que você precisa, que você precisava, e você vai ter missing, você vai ter perda no teu banco de dados.
E eu estudo o grupo de pacientes em diálise, pacientes com AIDS. O que acontece? Eu tenho perda de segmento de pacientes porque eles vão a óbito, certo? Então, são coisas que você deve colocar quais foram as limitações do teu estudo. Na terceira parte, é importante na discussão você colocar as implicações práticas e teóricas dos resultados obtidos, né? Então, discutir as implicações efetivas dos resultados na área temática, né? Então, qual é a contribuição que aquele resultado traz para a sua área? Isso deve estar dentro da tua discussão. E devemos, né, especular com muito cuidado acerca das implicações teóricas dos resultados que vocês encontrarem, né? Então, a gente não pode nunca falar, a gente precisa ser elegante na escrita, né, dizer os resultados sugerem, né, necessidade de avanço na área, porque em ciência não dá para a gente afirmar com propriedade, né, muitas coisas, né? Visto que a gente está vendo por aí. E a quarta parte, é importantíssimo isso, tá? O editor daqui ou o editor de fora referenciar linhas de investigações futuras, né? E no último parágrafo, você pode ressaltar novamente a conclusão do seu trabalho, não é a conclusão que eu vou falar daqui a um minuto, é a conclusão do trabalho com ênfase nos avanços científicos descritos. Então, o que teu artigo trouxe de avanço para aquela área? Então, de novo, você ressalta aquilo. E é importante, nessa última fase da introdução, você incluir os objetivos futuros de investigação, que complementarão o atual trabalho. Então, é importante dar essa dica, abrir perguntas, né, falar, estudo, vamos continuar com essa linha, porque tem perguntas que não foram esclarecidas nessa etapa ainda do trabalho. Então, a primeira parte da discussão, ela trata o que o estudo revela, né? Então, discutir os objetivos definidos na introdução e principais conclusões. A segunda parte, pontos fortes e limitações do método, isso tem que estar na discussão também. Terceira parte, discutir os resultados que suportam ou refutam a literatura existente. E a quinta parte, o impacto dos resultados no conhecimento atual e a conclusão principal. E a direção que os teus resultados apontam para outros estudos. As conclusões, responde ao objetivo principal, você tem que se perguntar. Então, apresenta os principais resultados. Então, um exemplo de conclusão, ela deve ser objetiva, ela tem que responder os objetivos do trabalho. Então, a prevalência, um exemplo, eu trouxe aqui de artigo meu, a prevalência de infecção em corrente sanguínea nos pacientes renais crônicos foi de 35%, e a taxa de mortalidade de 23%, elevada em relação à literatura. Os fatores de risco foram idade avançada, internação prévia, infecção de corrente sanguínea e uso indiscriminado de antibiótico. E, na minha conclusão, eu posso lá falar, olha, medidas de prevenção e controle de infecção em corrente sanguínea devem ser rigorosamente adotadas pelos profissionais da área de saúde para minimizar o panorama epidemiológico. No caso, eu estava estudando infecção, e a minha pergunta era prevalência, era mortalidade e fator de risco. Então, na minha conclusão, eu respondi a pergunta do meu estudo. Agradecimentos, a gente pode agradecer para quem contribuiu com o trabalho, né, instituições, laboratórios, a entidade financiadora, FAPESP, CAP, CNPq, e você pode agradecer para os colegas, né, que participaram do teu trabalho. Não é autor, né, eles ajudaram de alguma forma, eles fizeram uma análise estatística, mesmo para os revisores ou referis,
colegas que reviram o seu artigo, você pode colocar em agradecimento. Não é autoria, tá? Então, as tuas referências bibliográficas, né? Você tem que se debruçar, porque uma coisa que mais aborrece é vir referência... Pode falar? Oi, então, o Dulce, querida, você está finalizando, né? Falta mais um slide, Joel. Então, só tá atento aí, fazer as tuas referências de acordo com as normas lá da revista. E o autor, só para a gente finalizar, né, é aquele que concebeu, planejou o trabalho, interpretou os resultados, elaborou o artigo e verificou as diferentes versões, esteve envolvido no processo de revisão e aprovou a versão final. Geralmente, a primeira posição, a última, são ocupadas pelo líder da equipe, que é responsável pelos resultados, e o líder deve decidir a sequência de coautores em função do atributo de cada um. Isso é uma norma internacional. E se vocês seguirem essa lição de casa, vocês vão ficar felizes aí, porque o artigo tem muito mais chance de ser aceito. É uma alegria, parece que você está fora do planeta, né? Então, obrigado, desculpa aí ter passado o tempo, me perdoem, mas eu fico empolgada, tá? Oi, então tá, professora Dulce, foi uma maravilha ouvi-la. Desculpa. Não, está me ouvindo bem? Foi uma maravilha ouvi-la. Tá? Foi, assim, totalmente informativo tudo o que tu falaste. Muito difícil realmente falares menos, porque tu foste uma pessoa que tocou na essência de cada um dos itens que tu comentaste. Muito bom para nós essa conversa. Bom, é uma conversa mesmo, viu, professor Joel? Porque esse curso, ele é um curso, imagina, eu fiz uma imersão que eu fiquei quase que 10 dias com um grupo, então aqui foi uma pincelada, mas a gente pretende aí, pela BEM, né, fazer um curso aí para quem quiser ir treinando publicação. Aí nós vamos fazer exercício e tudo mais, tá bom? Ô, Dulce, como não, eu acredito que a gente não vai poder ter muita conversa, a conversa não vai ter muita conversa, porque nós vamos avançar em muitas horas. Mas eu acho que tudo que tu falaste aí no final, acho que quando eu falei que estava no final, a tua fala, talvez, assim, isso da autoria, esse escalonamento de importância de autor, eu acho que é uma coisa que tu poderia marcar um pouquinho melhor isso. Pode repetir um pouquinho? Posso, Joel? Só na fala, quem é o primeiro autor, segundo autor? As pessoas têm muita dúvida disso. É assim, e olha, dia eu estava no... o que é recomendável, né? O que é recomendável o primeiro autor, geralmente, é o doutorando, é o mestrando, e o líder é o docente, tá? Ele é aquele que tem o grande projeto. Então, habitualmente, o que fora daqui se faz, o chefe da equipe, o chefe do grupo, ele é o último nome. Ele é o nome mais importante, tá? Porque a partir daquele trabalho de doutorado, de mestrado, tem outros, porque o líder, ele já tem uma linha de pesquisa consolidada, né? Então, ali são braços. Então, entra mestrado, doutorado, naquela temática. Então, vai lá para o último nome, ele é o líder. E tem uma coisa importante, o líder, ele é responsável, ele responde pelos resultados. Então, plágio, né, é tudo, tá? Ele vai responder por aquilo que está escrito ali. Inclusive, no comitê de ética, agora, na nossa universidade, os projetos entram todos em nome do docente. Então, o docente tem o último nome e os autores vão entrando ali de acordo com a participação de cada um, tá? Tá perfeito, muito bom. Dulce, querida, então, assim, para que nós consigamos ficar participando desse evento e mantendo as pessoas nesse papo interessante, eu poderia iniciar já com a professora Ana Fátima. Te agradeço muito, muito essa participação. A minha agradece muito. Acho que é a mais brasileira, porque tem pessoas de várias partes do país.
agradecem essa conversa e que ela possa, eu acho que como mesmo foi um curso que tu fizeste, e que tu, não é só o curso, isso é, a gente quando fala, não fala só de um curso, a gente fala de toda a vivência que a gente teve durante toda a vida, né? A gente fala às vezes 10 minutos, mas está sentado em cima de um baú de 40 anos, 50 anos. Então, isso, a tua fala carrega tudo isso. Eu acho que a gente pode, eu acho que até em termos de a Bem Nacional e como a editora da revista, a gente está ampliando mais, repetindo, fazendo... Fazer o curso mesmo, né, Joel? Porque eu acho que a gente precisa estar revendo esses pontos. Eu que agradeço, viu, imensamente, e fiquei muito feliz de ver aí amigas, muito, muito feliz mesmo, viu? Me senti muito acolhida, muito prestigiada. Obrigada, viu, Joel? Muito obrigada. Tá, ok. Então, agradecendo a professora Dulce. Aí nós chamamos de imediato a professora, a doutora Ana Fátima, né, editora-chefe da RENE. Aí, Fátima, querida, por favor, quando apresente-se e conte mais coisas sobre você. Bom. Tá bom? A professora tem que parar a apresentação dela, né, Cláudia, para poder entrar a minha ou não? Isso, eu mesmo ia pedir a gentileza, professora Dulce. Obrigada. Enquanto isso... Deixa no meu? Não. Enquanto isso, pessoal, boa noite. Meu Deus. Tá perto? Mãe, tem que abrir. Aí, ó. Cadê? Aqui. Então, aqui. Será que foi? Gente, boa noite. Meu Deus, chega, eu estou tremendo depois de falar, depois da professora Dulce, depois de uma diva, de uma musa que lotou a sala, que o pessoal está todo me xingando aqui porque não conseguiu entrar. Eu digo, o problema é esse, você sentar numa mesa com uma talk show. Aí dá isso. Ninguém consegue mais entrar. Aí pronto, está aqui o pessoal todo me xingando no Zap, porque não consegue entrar, porque a professora Dulce lotou tudo. Mas é isso mesmo. É uma honra estar sentada. Meu Deus, quem me dera saber ao menos um pouquinho do que a professora Dulce sabe, né? Imagina, Fátima, você é super preparada. Aqui. Pronto. Aí o F5. Então, gente, estão vendo? Está todo mundo vendo? Ana, sua apresentação entrou e saiu a sua tela. Então, você compartilha novamente, por favor. Saiu a tela. Como é que eu faço? Só um minuto. Então, gente, eu com isso... Agora, tá vendo? Ainda não. Só um minuto, só um minuto. Acho que foi a emoção. Aqui. Clica aí, compartilhar. Clica lá, de novo. Compartilhar. Emoção, viu? As coisas. Aqui. Abri. Agora sim, Ana, estamos vendo. Pronto, gente. É tudo que a professora Dulce falou, é de suma importância, veio tudo na minha mente, na minha cabeça. E vamos aí o seguinte, professora Ana Fátima, qualquer pessoa pode ser um consultor ad hoc? Pode sim. Ah, mas professora, mas eu só tenho um mestrado. Mas se eu for um expert, se eu for uma pessoa que eu domino aquele tema, eu posso ser um consultor ad hoc, tá? Então, assim, mas as revistas só aceitam com doutorado, mas eu posso, como editor, chamar um consultor que tenha domínio num tema, tá? Então, como a professora Dulce falou, o conselho editorial de uma revista é o editor-chefe, então eu sou a professora Ana Fátima Carvalho Fernandes, da Universidade Federal do Ceará, e estou como editora-chefe da RevN, antiga revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, tá? E todo artigo, ele entra na revista, o editor vê. Nós temos editores estatísticos, né? Nós temos os editores associados, e eu venho aqui falar sobre o perfil de um bom consultor
ADOC, ADOC, ADOC. Então, essa palavra latina, ela que significa para este fim, finalidade. Então, foi uma pessoa que foi convidada para falar, para dar a opinião sobre aquele tema, para dar o parecer naquele momento. É uma pessoa de caráter temporário que se destina para esta finalidade. Ou seja, essa pessoa vai ser o avaliador temporário daquele artigo. Então, ela não vai ficar sempre como avaliador daquela revista sempre. Acontece uma coisa muito engraçada. As pessoas entram, pedem muito, eu quero muito ser consultor, ADOC, eu quero. Aí você manda o primeiro artigo, ela não aceita. Você manda o segundo artigo, ela também não aceita. Aí, quando é no final do ano, ela pede uma declaração que foi consultor da revista. Então, como é que pode isso, não é, gente? Então, a característica de um consultor ADOC. A principal característica é a disciplina, é cumprir prazo. Gente, quando você receber um e-mail de uma revista lhe convidando para ser um consultor, você tem, no máximo, 5 dias para você aceitar aquele artigo. Passou daquele prazo, aquele artigo ele sai. Aí você fica, às vezes, passa mensagem para o editor associado, dizendo, mas eu ia aceitar. Gente, mas tem um prazo. Você não pode ficar, não, mas é porque eu só ia aceitar quando eu fosse avaliar. Não é isso. Então, cumprir prazo é isso, é o cumprir prazo de aceite e o cumprir prazo de retorno do artigo. Outra coisa muito importante é você se diz que é um expert. Você tem expert naquele tema. Então, você precisa estar sempre atualizado. Outra coisa importantíssima, conhecer as normas da revista. Mas, professora, por que a senhora diz isso? É uma coisa tão básica, gente. O artigo, as pessoas submetem o artigo de qualquer forma. O que acontece? A revista não está mais pedindo o número do protocolo. Às vezes ela pede o número do protocolo do Comitê de Ética. Deixou de pedir faz um tempão, não é? E aí você continua colocando isso. Então, assim, deem uma olhada, a professora Dulce, ela passeou, olha, tudo isso que a professora Dulce colocou na fala dela, tem nas instruções da revista, não é nada inventado da cabeça da professora Dulce. As revistas, elas mudam um pouco, ela apresentou muito o da Rebem, ela apresentou o da Rebem. A Heavy Rain muda um pouquinho, a Acta já muda também, você tem que saber o que é que você está mandando. Outra coisa, gente, quando for submeter um artigo, prestem atenção se aquela revista não parou de publicar, se ela está atual, o fluxo dela, quanto tempo ela passa com um artigo para publicar, isso tudo é muito importante para vocês. Então, vejam isso, vejam se essa revista ela tem algum impacto no tema que você vai enviar. E conhecer os instrumentos de avaliação. A gente precisa fazer um curso sobre isso. Você tem que saber, olha, as revistas, elas oferecem os instrumentos de avaliação, o Strober para estudos, o Equator, como a professora falou agora, o Strober, os consortes, o Coreg para as pesquisas qualitativas, o Prisma para as revisões. Oi? Todo mundo está ouvindo? Tá legal, Cláudia? Tá bom. Tudo legal. Tá ótimo. Então, me avisem. Então, gente, outra coisa, não saber avaliar. Gente, eu sou professora, eu acho que eu já orientei umas 20 teses de doutorado. Qual é a maior tristeza da minha vida quando eu mando um artigo para um ex-doutorando que ele aceita sem botar uma vírgula? Gente, isso não existe. Não existe. Se você não tiver tempo, por favor, façam... vejam alguma coisa, mas não dê outra desculpa, faça uma cartinha para o editor, é legal, seja elegante, mas não façam isso, não aceitem o trabalho sem fazer um comentário. Aí eu entro no WhatsApp, aí coloco para o meu aluno, para o meu ex-aluno, que hoje é um doutor, um professor de uma faculdade, é um pesquisador, né? E aí
eu falo para ele, você poderia ter visto isso, e aí, como eu tenho a liberdade, como às vezes são pessoas que eu tenho muita liberdade, eu digo tudo que ela podia ter visto e dou uma aula. Outra coisa, aceitar os artigos que chegam, você aceita, na hora, tem revista que você ainda consegue tirar o artigo daquele ad hoc e colocar para outra pessoa, mas tem revista que o OJS, na Revrene, ele fica ali travado, preso. Quer dizer, a pessoa aceitou, mas ela não vai avaliar. E fica ali, ó, remoendo, e o tempo correndo e não avalia. Aceitar o artigo sem nenhuma contribuição é um comprometimento ético muito grave, porque você está se responsabilizando por todos os erros e acertos que tiver numa produção, tá? Outra coisa, falta de zelo na submissão. Do mesmo jeito que os autores não têm zelo na hora de submeter, e você já vê o grau de comprometimento daquele autor com o seu artigo desde a hora da submissão. Vocês acreditam nisso? Quando a gente recebe, eu e a secretária, porque passa por ela, ela manda para mim, que a gente já recebe aquele artigo todo fora das normas, todo sem cuidado, todo desconectado mesmo, nada com nada, certo? Isso aí é um fato. E quando o ADOC também faz o parecer de qualquer jeito e anexa o arquivo trocado de outro artigo que ele avaliou naquele local. E o editor é quem é a responsabilidade. Vocês estão entendendo? O editor-chefe manda para um editor associado. O editor associado é quem manda para os ADOCs. Depois que chega dos ADOCs, eu tenho uma obrigação como editor de ver se aquilo está coerente. Aí o que acontece? Falta de zelo às vezes. Geralmente são por pares. Toda revista são por pares. Aí o que acontece? Um aceita sem nenhuma referência e o outro rejeita. Aí você observa a falta de zelo naquela pessoa que pegou o artigo e não olhou nada. Não conhece as normas da revista e pede as coisas que a revista suspendeu. Então, assim, gente, eu costumo dizer, vou até falar uma palavra grosseira, tem consultor que destrói o artigo. Ele chega de um jeito e o consultor desmonta o artigo da pessoa que já estava pouco coerente e o ADOC fez com que aquele artigo ficasse menos coerente ainda. É muito complicado. Aí, ó, tem consultor que ele manda colocar tanta coisa no artigo que ele não presta atenção que a revista só é 15 páginas, que a revista só é 12 páginas. Eu fui muito criticada quando eu fiz a revisão das normas da revista e passou de 20 páginas, nós botamos para 12 páginas. Eu digo, eu conheço uma revista A2 que publica excelentes artigos com 12 páginas, por que a gente não pode publicar? Aí o autor manda com 12 páginas, o ADOC não presta atenção, não sabe as normas da revista, aí o que acontece? Manda o autor colocar muita coisa e o artigo volta com 15 páginas. Tá? E outra coisa também, fica elegante fazer um e-mail para o editor pedindo prorrogação do seu prazo. Fica. Eu recebi, professora, não estou conseguindo cumprir. O ADOC ele deve ser elegante em tudo, ele deve ter zelo no que ele vai dizer. A professora Dulce acabou de falar nisso. De dizer coisas com cuidado, você tem que mostrar as fragilidades do artigo da pessoa, mas que você não atinja o ego daquela pessoa, não ferir aquela pessoa, tá? Então, essa atitude de fazer um e-mail mostrando que está sem tempo de cumprir os prazos, essa atitude mostra o zelo e o cuidado com o papel que você está exercendo. Respeitar a lógica do artigo, eu acabei de falar. Você ter... O autor colocou um fio condutor, não tire aquele fio, se ele tiver um fio condutor, mas às vezes ele volta do ADOC com um fio condutor. E outra coisa importante, ficar atento ao plágio. Lá na pós-graduação, tem uma disciplina só com alunos de doutorado.
E os alunos, eles entram como consultor e ad hoc da Revrene. Eles recebem os artigos, geralmente eles fazem essa disciplina comigo e com outra professora. Então, eles recebem o artigo, eles fazem, a gente tem uma discussão, é muito interessante, quando vocês receberem um artigo, gente, primeira coisa, não leiam, coloque o olho no título, no objetivo e na conclusão. Isso tem que bater, isso tem que estar bem casadinho. Se esse aí já não tiver casadinho, você já está apontando erros que esse artigo tem fragilidades. Outra coisa importante, o resumo. Gente, o resumo, ele é a tua alma, ele é a tua cara. O título e o resumo é que vai ser lido pelo mundo inteiro. As pessoas, quando vão fazer as revisões, elas não leem o título e o resumo dos artigos, por isso que ele tem que ser muito bem feito. O objetivo tem que ser bem claro. Olha o que a gente vê. Às vezes, o objetivo do resumo é um e o objetivo do corpo do texto é outro. Por isso que a professora Dulce se detalhou tão minuciosamente e também mostrando as fragilidades que a gente não observa. Então, os alunos, eles fazem esse exercício e a gente discute artigos quant, artigos qualitativos, artigos de revisão. Por quê? Quando você é um doutor, você tem que ser expert naquele tema e você decide qual é o método de pesquisa que você vai estudar daqui para frente, mas você é obrigado a conhecer os outros métodos, tá bom? Então, você tem que saber, não que você... Aí, todo artigo que você vai receber, você vai recusar, não, porque não é o método que eu vai estudar, porque nem sempre você vai receber artigos, todos, alunos para orientar, que você direciona, mas aí um dia chegar um aluno, professor, eu tenho experiência em artigos de fazer pesquisa qualitativa, a senhora topa? É um desafio, então, como um doutor, você tem que se desafiar todo dia, tá? E aí, eu continuo fechando com o papel do autor, né? Que o ad hoc, ele é um autor também. Depois que os alunos fazem essa disciplina, é uma graça. Professor, o meu artigo não serve nem para jogar no lixo. Pelo amor de Deus, como era que eu ia submeter uma coisa daquele jeito? Então, assim, se você olhar as normas, qualquer consultor ad hoc que receber um trabalho, se você olhar as normas das revistas, todas dizem o que tem que conter numa introdução, o que tem que ter na metodologia. A gente sabe, a gente faz a disciplina de metodologia, é uma pena que a gente faz nos semestres introdutórios, a gente dá pouca importância. Mal sabe a gente que essa disciplina ela vai permear a vida da gente inteira. Outra coisa também que eu aproveito, que tem 250 pessoas na nossa sala, estudantes de graduação, que eu já vi alguns alunos meus e de outras colegas, de pós-graduações e professores, ficar atento às sinalizações que a revista aponta, gente. O artigo está lá. Faz tempo que a revista está pedindo. Tem revista que manda no e-mail, mas tem revista que não manda. Você tem que estar lá. Você tem que observar o status do seu artigo. E a pessoa não olha. Isso é falta de zelo do autor também, tá? Então, você tem que cumprir os prazos também da revista. A revista te dá 10 dias para você devolver o artigo e você fica passando e-mail e pedindo para burlar os prazos da revista. Outra coisa também, o autor ele tem que dominar os instrumentos de análise que a revista mostra, porque as revistas, elas apontam um checklist. Então, antes de submeter os artigos, façam um checklist disso. E eu coloquei o plágio no outro slide, esqueci e não falei. Um estudante dessa disciplina, ela recebeu um artigo para avaliar e era um tema que ela não dominava, mas aí eu desafio, eu boto para eles, você nunca avaliou um artigo qualified, você vai avaliar comigo. Eu desafio e eles conseguem. Então, é desafiador. Embora eles vão ficar avaliando o artigo quant, né? Mas aí o que ela fez? Quando ela colocou o artigo no Google, ela achou o artigo já publicado num seminário em 10 páginas. Vocês acreditam? Era um resumo
ampliado, que a gente chama. Então, eu fiz uma carta para o autor e disse que, infelizmente, o artigo não ia poder continuar e ficou me dizendo que não era, que não era. Então, tenham muito cuidado para os resumos que vocês mandam para os eventos, porque se eles forem parte da tese de vocês, e o mesmo título, o mesmo método, quando ele for para a revista, ele vai ser considerado como plágio. Aí vou dar outro exemplo também. As revistas, elas usam os antiplágio, né? A gente usa o Authenticator, mas tem uma infinidade de instrumentos para plágio, né? De software para plágio. O que é que vocês têm que fazer? Agora mesmo o artigo estava aprovado, eu já ia pedir para fazer a revisão de português e ia pedir para traduzir para o inglês. O que foi que aconteceu? A secretária coloca todos no soft. O artigo tinha 60% e o indicado é 20%. É o máximo que revista, antes de chegar nos 30%, tem revista que aceita. A metodologia da tese de vocês, do mestrado, dissertação, do mestrado, da monografia, ela não pode mudar muito, mas vocês têm que ter um manejo para poder, com que isso não fique ipsilitre, copiado e colado, porque isso é autoplágio, tá? Fazer a cópia do seu próprio trabalho, principalmente, o que esse trabalho acusou mais era a metodologia, era ipsilitre. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso, tá? E aí, eu agradeço muito, muito mesmo, dizendo, seja um eterno aprendiz. Estejam sempre, né, em aprendizado. Muito obrigada. Mateuzinho? Como é que eu volto pro... Não sei que eu tinha que mexer aqui. Só um minuto. Pronto. Ok? Saiu minha tela? E aí, gente? E aí, Joel? Tu agora conversando conosco. Eu me levantei até um pouco a caminhar aqui pelo espaço que eu estou. Muito bem. Muito tempo sentado. Isso, é bom. Que bom te ouvir também. Uma fala técnica, nos colocou bem o que é esse papel do consultor ad hoc, porque é uma das coisas mais importantes que tem, porque o sistema todo digamos, o cânone científico, ele se baseia na avaliação por pares. Então, esse é o sistema nosso. É por isso que a gente briga, não quer pré-print ou não quer outra coisa, que tudo de longa data vem se avaliando os trabalhos. O que dá, digamos, o imprimatur, dá a grife para um trabalho, são os consultores, né? Os pareceristas, os consultores ad hoc, aqueles que auxiliam o editor a tomar uma decisão. A responsabilidade é editorial. Como nós... Já se falou um pouquinho aqui, mas tangenciou-se, mas não falamos, entre outras coisas que tem acontecido com a Covid, muitas mentiras, coisas fake, mas a coisa mais escandalosa foi a publicação da revista Lancet, né, que publicou um trabalho fraudulento, e é uma revista que tem avaliação por pares. Então, o editor está muito complicado nessa situação, porque ele deu, né, o aval, ele que vai responder, está respondendo pela credibilidade da revista no mundo todo, em função de ter aceito um trabalho com vários defeitos, né, com um trabalho fake mesmo, fraudulento, como foi publicado. Então, é super importante isso, e às vezes o autor não consegue, a gente, quando submete o trabalho, fica muito, muito enfurecido quando recebe as sugestões ou as correções, que às vezes, assim, até o editor que manda o artigo para a gente, enquanto consultor, ele pede que a gente tenha essa descrição, ou que tenha a delicadeza, né, de não ofender quem está escrevendo, porque esse lugar de avaliar é o mesmo lugar de publicar. Eu, enquanto avaliadora, eu também sou um autor, eu também vou publicar e eu também vou ser submetido aos ad hocs, né? Então, eu tenho que saber fazer isso para não afastar as pessoas, não criar raiva, e as pessoas têm que tentar entender um pouco desse processo. A gente não pode ser rude com ninguém, mas, assim, a disciplina ela é fundamental. Muito interessante a tua abordagem da questão disciplinar, o cumprimento dos prazos, né? O compromisso
consultor ad hoc, e dos autores, eu acho que tu também deu uma conversada boa, foi assim, e isso eu observo, eu me dedico muito como eu sou editor, desde os anos 90, de 95, então eu me dedico muito a estudar todas essas firulas dentro das publicações. E eu observo, tu falaste ali dos instrumentos de análise, que é bem provável que tenha muitas pessoas que negligenciem isso, tanto os pesquisadores, né, que já têm uma sistemática de trabalho, que não utilizam instrumentos para não pareiam as coisas com instrumentos, quanto os autores também, os ad hoc, quando fazem suas avaliações, também não seguem aquele roteirinho. E, além disso, tem a questão dos checklists. O checklist é um roteiro que o autor deve seguir. E eles não entendem. Isso é a coisa mais complicada que tem. Eu acho que todos os editores recebem um checklist perfeito, mas se a gente vai parear o checklist com o texto, já começa a dar problema, né? Não tem as pessoas parece que elas só preenchem o checklist sem fazer a comparação o resultado do artigo em si. Então, Fátima, está uma conversa maravilhosa. Eu vou dar como estão perguntando se vai ter perguntas e perguntas e perguntas, a professora Dulce, nós a dispensamos, porque ela tinha uma atividade às 19h30 na universidade, também dessas aulas e lives, então ela foi dispensada, ela já nos deu a resposta que nós precisávamos naquele momento. Agora, contigo, eu dou para o povo, para as pessoas aí, uma pergunta. Acho que a Cláudia pode selecionar alguma ali, Cláudia, bem pertinente. Eu estou até lendo, Cláudia, tu acredita? Está lendo? Ok. Olha, pode selecionar, então, uma para responder. Pois é assim, eu estou muito feliz em ser escutada pelo Joel, porque os maiores problemas das nossas pesquisas é o método. Gente, olha, alunos de mestrado, de graduação que estejam me ouvindo, por favor, a coleta de dados é de suma importância. Como eu escuto os alunos falarem assim, vou coletar bem rápido, vou coletar isso bem rápido para me livrar. Aí depois, o que acontece com esse bem rápido? O que acontece? Pessoal, falar baixo. O que acontece com esse bem rápido? Fica mal feito, mal coletado, os dados estatísticos mal elaborados. Então, assim, a gente precisa melhorar os nossos métodos de pesquisa. Outra coisa, algumas coisas estão me inquietando no último tempo. Eu passei 15 anos na pesquisa qualitativa. Hoje, o que me incomoda mais na pesquisa quali? A falta de rigor metodológico nos estudos qualitativos. Gente, toda pesquisa qualitativa começa com uma pergunta de partida. Pelo amor de Deus. Então, a gente recebe os estudos que ninguém sabe de onde surgiu as categorias. E outra, toda pesquisa qualitativa, ela precisa ter um referencial teórico que embase, ou ela é materialista histórico, ou ela é interacionista simbólico, ou ela é da representação social, ou ela é da fenomenologia. Falta de zelo. Então, assim, tem que ter muito cuidado nas pesquisas. As revisões. Gente, só se faz uma revisão integrativa ou sistemática quando se tem uma questão de pesquisa. Quando se faz uma revisão integrativa, se usa a estratégia PICO, basta a população e a intervenção. Mas a gente precisa ter isso, uma população e uma intervenção. Na sistemática, sim, se usa a estratégia PICO, picote, o que for, depende da escola que você for escolher. Então, assim, como editora de uma revista, está me incomodando muito a falta de zelo no rigor dos métodos. Nós, professores, doutores, nós precisamos, os doutores, a gente tem a obrigação de fazer bons métodos. Todos nós aqui somos pareceristas de projeto de pesquisa do CNPq, e o que a gente vê? O que os projetos são recusados? Fragilidades na metodologia. E agora, voltando aqui, tem uma pessoa falando que as revistas demoram muito, não é? Para dar a resposta. Graças a Deus, a RevRene não. Em 4 meses, você sabe se seu artigo
vai ser reprovado ou não. Uma revista pequena, a gente recebe uma média de 400, 500 artigos por ano. Então, a gente tem essa facilidade de dar esse... Em 30 dias, eu já tive artigos publicados, em 30 dias. Artigo bom, aí cai na mão de um consultor zeloso, rápido, disciplinado. Em 30 dias, o artigo estava publicado, tá? Aí, ó, o programa é o Etiquette, o Antiplágio, mas tem vários, né? Uma coisa importante que o William está perguntando aqui, gente, olha, os editores, na nova política, não é? Das editoras, não é isso, Joel? Os editores já têm o seu nome, o editor-chefe e o editor associado já têm seu nome descoberto. No próximo ano, os consultores ad hoc vão ter o seu nome descoberto. E outra, não sei se vocês já viram, quem é consultor ad hoc da Revista Brasileira, que eu estou fazendo um treinamento na revista, no Escolar do Ano, estou como consultora também, o Publons. O Publons é uma plataforma que ele avalia os consultores ad hoc. Ele parabeniza pelo número de revisões que você faz e ele te dá um número como se você fosse avaliado, você é avaliado. Então, é para isso que vocês percebam como as coisas estão ficando transparentes. Então, as pessoas que aceitam, olham o artigo, aceitam e aprovam o artigo de primeira mão, elas estão sendo vigiadas. Aquelas pessoas, elas estão sendo cortadas, né? E outra coisa importante que ele falou, trabalhava na formação, isso. Eu sempre faço esse treinamento com os alunos, é uma disciplina do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, da enfermagem, essa disciplina de treinar, a gente não chama de treinamento de ad hoc, não, mas ela é tratamento do artigo científico, tá? O Pedro Paixão tem um questionamento, pode falar, Pedro, se você ainda estiver aí, a secretária da revista está aqui, a professora Miriam, minha querida, está aqui, pode perguntar, quem quiser. O Pedro ainda está aí, se quiser fazer alguma pergunta. Então, gente, é isso. Nós, como estudantes de graduação, de mestrado e doutorado, o que é o mestrando, ele faz, mas ele quer fazer um doutorado. E o doutorando, o doutor, ele vale, eu já digo assim, o que ele publica, não é verdade? A gente é muito visto. O ResearchGate, que é um índice que ele te avalia semanalmente. Vocês já viram? Quando vocês publicam um artigo, saiu um artigo meu na Acta semana passada, o ResearchGate já sinalizou que aquele meu artigo já foi lido. Tem várias plataformas que te caracterizam como um pesquisador, não é isso? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado em tudo que a gente faz. E outra, se reciclar sempre, ser sempre um eterno aprendiz. Como foi bom ouvir a professora Dulce hoje, como é bom ouvir o Joel, uma pessoa de extrema experiência. Então, quem sou eu? Eu tenho já 20 anos de revista, porque eu era ad hoc, passei para editor associado e passei para editor-chefe, né? Então, assim, faz uns 4 anos que eu estou nesse mundo da editoração, mas é um mundo muito difícil. Por quê? Porque a gente não é pago, a gente não é treinado. E os consultores ad hoc, as pessoas que são os editores da revista, o que a gente consegue? Que ela publique um artigo por ano sem pagar. Mas isso não é nada pelo trabalho que a pessoa tem, isso é vergonhoso. Então, a gente precisa estimular, o que eu faço é estimular os jovens doutores, apoio os jovens doutores, e recebo, já disse até para a Cláudia, Claudinha, manda teu e-mail para tu se tornar um ad hoc, e a gente pode fazer uma live dessa, de um curso de como melhorar, professora, como melhorar os artigos científicos, porque a gente precisa crescer nas avaliações, tá bom? Mais alguma pergunta? Então, Fátima, eu vi uma pergunta ali acho que eu quero responder parcialmente do William Wegner, né? Como é que nós faríamos com a questão do parecer aberto dos ad hocs, né? Eu acho que é uma experiência que a gente vai começar a ter, é difícil sempre, porque nós sempre achamos
democráticos mais além da gente, quer dizer, mais longe, né? Nunca é perto. A gente quer que os outros sejam democráticos e não somos. Então, nós vamos estar fazendo... Acho que isso vai qualificar, vai impedir um pouco, as pessoas vão ter mais preocupação, que elas vão ficar mais expostas, né? Tanto quem avalia, né, no rigor que aplica, e na seriedade, quanto ao pesquisador, né, que vai saber que vai estar exposto e, digamos, como é que vai se dizer, já está recusado no trabalho, vai aparecer esse parecer, foi recusado de tais motivos, né? Tudo. Vai. Isso, Vai. 2021, Joel. Vai ter que aparecer. Vai. É assim. Então, isso é a grande questão, lidar com isso, que vai ser um novo jeito para a nossa cultura, porque a cultura brasileira, assim, quando compara com as revistas internacionais ou com outros países, a questão das culturas, as pessoas não têm dificuldade de dizer não. É verdade. Né? É verdade. Diz não, uma canadense, uma coisa assim. Eu estava outro dia com uma canadense, eu fiz uma pergunta para ela, que era a respeito de uma outra pessoa que não ia comparecer na reunião, e ela diz assim, ela vai te dizer por que não veio. Porque de uma coisa, se a gente faz isso aqui no Brasil com um colega, nós vamos É mesmo, Joel. hora, né? É lógico, é a coisa mais correta. A pessoa que tem que dizer para mim por que não veio era a própria, não eu estar perguntando para outra. Mas é da nossa cultura, eles fazem esses meio caminhos. Então, na avaliação também tem isso, né? Nós vamos ter que enfrentar, olhar direto, quase que estar olhando no rosto da pessoa. Então, Fátima, eu quero te agradecer também essa participação. Ela foi... o resultado foi muito além do que esperávamos, né? Assim, pela participação e pela qualidade das falas e dos esclarecimentos que tu nos forneceste e a professora Dulce. Eu acho que foi, e nos estimulou a estar conversando muito sobre isso, e da questão dos avaliadores, da questão de predatórias, tudo isso que hoje está permeando o mundo das publicações e muito mais ainda a velocidade como essas coisas ocorrem. Então, até o tamanho das coisas que se escrevem, elas vão ter que ser menores. Né? Já é uma tendência no mundo de diminuir o tamanho dos artigos. As pessoas são muito mais interessadas hoje em resultado e dizer o que serviu aquilo. Né? Então, eu acho que nós temos muito o que conversar. Nós vamos continuar fazendo as nossas lives na BEM e vamos continuar. Joel, tu falou uma coisa muito interessante agora, deixa eu ir porque a gente está com um público tão bom, o Felipe e a coordenadora, alguém está com o microfone ligado, está fazendo barulho. A coordenadora da pós-graduação está aqui, e é uma coisa que a gente sempre fala para os alunos, estou vendo vários colegas, professora Tereza, da Universidade, são pesquisadoras de grande relevância do Ceará. Queridos alunos, desconfiem das revistas que publiquem um artigo de vocês em uma semana. Gente, isso não existe. Uma semana, o programa, o artigo está na normalização da revista. Não dá. Uma revista pequena como a Heavy Rene, eu não tenho como publicar. Uma semana, o artigo está normalizando. O que é isso, professora? Ele está se adequando às normas técnicas. Eu estou devolvendo na outra semana para o autor adequar. Aí, os meus alunos, frenéticos por ter uma publicação no currículo, acham uma revista não sei de onde. Gente, pelo amor de Deus, desconfiem disso. Aí chegam a querer pagar 1.500 libras por um artigo. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, abram os olhos, isso não existe. Esperem, façam bons trabalhos, tenham paciência, vamos devagar, porque a gente tem que ir devagar para sair bons produtos, não é, Joel? Ana, que pertinente essa tua fala. Joel, está desligado teu microfone. Um tempo atrás, saiu num grande periódico, eu não sei se não foi na Nature, um artigo que falava da produção salame, que de um estudo você fazia uma série de publicações, mas sem necessariamente que as publicações tivessem a devida relevância, né? Então, acredito que essa tua fala é super pertinente, porque nem sempre o que é rápido é bom, tem uma boa qualidade.
Exatamente. Perfeito. Então, o público ainda está bom, dá para continuar conversando, mas eu acho assim, a gente tem um compromisso com esse horário, que a gente foi, né, para não avançar muito. A discussão, ela deve continuar, nós vamos estar produzindo outras lives, né, convidando, e vamos convidar a todos. Eu acho que assim, uma das questões muito importantes hoje que tem na questão da qualidade dos artigos são a questão das revistas predatórias, né, que são essas editoras que cobram taxa, e elas publicam em tempo recorde e tem um processo de avaliação suspeito, né? Provavelmente não passe por uma avaliação por pares rigorosa, então, porque ela é muito rápida e já está, a pessoa nem bem paga, já recebe o PDF da publicação. Mas isso envolve também uma questão ética da parte dos autores, tanto de professores quanto de alunos, porque não são só os alunos. Um convite, quando uma pessoa recebe um convite, porque essas revistas, elas capturam as pessoas por convite, né? Elas mexem com a vaidade da pessoa. Elas passam um e-mail, fulano, nós vimos seu trabalho, uma coisa assim, nós podemos publicá-lo, e coisa. Então a pessoa fica envaidecida, como é que ela foi descoberta, né? Ela está sendo chamada pelo mundo para falar sobre aquilo. Então, assim, e muitas vezes ela bota trabalho com os professores, porque a avaliação da CAPES, a última avaliação da CAPES, que encerrou em 2016, em 2017 foi apresentado o relatório no Seminário Nacional de Pesquisa da ABEM, e lá foi mostrado pela pós-graduação que 9 universidades brasileiras, portanto com mais de 50 pesquisadores, tinham publicado em revistas predatórias, né? Então, assim, não há tanta ingenuidade também. As pessoas acham que descobriram algum buraco internacional para publicar mais rapidamente. E depois se dão mal porque perdem. Vai uma publicação para uma revista dessa, que também se some, com o tempo tu não encontra mais a publicação. Mas, enfim, nós vamos estar publicando um card com a sequência das nossas lives. Nós vamos ampliar, então, esse número de participantes. Nós não esperávamos que ultrapassasse os 250 do Meet, e vimos que é bem possível, então nós vamos ter que pagar isso. Nós vamos pagar, então, para ter um site, e nós vamos continuar com conversas com os editores daqui para frente, puxando essas temáticas, e esses mesmos editores que contribuíram estarão também participando com os novos convidados que nós estaremos trazendo junto à BNRS. Agradeço a todos, né, a participação, que nos deram essa audiência tão significativa, e é sempre para esse público que a gente fala, que a gente publica, que a gente constrói, que a gente pensa, e que a BEM Rio Grande do Sul se sente muito orgulhosa da participação de todos vocês. E, cara Fátima, muito obrigado mais uma vez, tá ok? E a Cláudia, a nossa assistente, a Cláudia é a nossa Cortana, a nossa Alexia, a nossa inteligência artificial, está sempre nos ajudando a nos colocar, captando nossos sentimentos e transformando eles, dando respostas humanas. Muito obrigado, Cláudia. Podemos encerrar, então, essa atividade. Ok, gente, obrigada. Deixo aqui o convite para segunda-feira que vem, no mesmo horário, pelo mesmo link, haverá nova live da ABEM. E ela será com a professora Kátia, que foi diretora de educação da ABEM Nacional. Então, fica aqui o nosso convite, mandarei para todos os que aqui disponibilizaram seus e-mails. Professora Ana, muito obrigada. Joel, obrigada pela parceria e também pela oportunidade. Cláudia, disse que você quer abrir uma sala, você tem que esperar todo mundo sair da sala para você fechar. Você acredita? Sim. Preciso. Eu, pelo menos, vou terminar de gravar aqui. Eu vou terminar de responder aqui o chat. Sim. Tem um monte de coisa.